Então, a abrir a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, nós vamos ler, irmãos, dos versos de número 1 ao verso de número 9. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, do verso de número 1 ao verso de número 9. Mesmo assentados, queridos, eu quero lhe convidar com toda a atenção e reverência à palavra do nosso Deus, a ouvir aquilo que ela nos diz na noite de hoje, neste santo ajuntamento. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber. Não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo os padrões humanos? Quem é Apolo e quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Vamos fechar os nossos olhos, irmãos, e nos apresentar por meio da oração na presença do nosso Deus. Ó Deus bendito, nós louvamos o Teu santo nome, Pai. Cremos que o Senhor está no nosso meio. Cremos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito é quem prega a Tua palavra aos nossos corações. E nesta noite, ó Deus, nós suplicamos ao Senhor que o Senhor nos abra o entendimento e nos traga, ó Deus, concentração necessária para que possamos receber da parte do Senhor a instrução da Tua palavra e que a Tua palavra, Pai, possa produzir em nossas vidas transformação, ó Deus, maturidade, possa produzir em nós, ó Deus, frutos e efeitos que glorificam tão somente o Teu santo nome. É nisto, ó Deus, que nós buscamos diante de Ti, para a honra, glória e louvor do nome de Jesus Cristo, por meio de quem oramos, Pai. Amém. Queridos, a primeira carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, ela foi escrita já na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Os comentaristas são unânimes de que ele redige essa carta quando ele está em Éfeso, ali também plantando, pregando a palavra do Senhor. E a igreja de Corinto era uma igreja em que o apóstolo Paulo tinha uma ligação muito forte, não somente por ser o plantador daquela igreja, mas pelos sofrimentos que ele ali enfrentou desde o nascedor daquela igreja. Lá em Corinto, os irmãos vão se lembrar que a palavra de Deus é altamente rejeitada e o apóstolo Paulo chega a pensar em ir embora. E o Senhor então aparece a ele num sonho, numa visão, e diz a ele que ele não iria embora, que ele iria permanecer, pois o Senhor haveria de ter muitos eleitos naquela cidade. O livro de Atos dos Apóstolos narra esse contexto histórico para nós da chegada de Paulo em Corinto, e o texto bíblico diz que o apóstolo Paulo ficou lá por 1 ano e meio, pregando a palavra do Senhor, plantando ali a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Já passado alguns anos, o capítulo 1, o apóstolo Paulo ele vai dizer que recebeu da casa de Cloe a informação de que a igreja estava em litígio.
A igreja estava em conflito não somente com ela mesma, mas muitos deles estavam também meio que virando as costas para a autoridade e a honra que o apóstolo Paulo deveria ter naquela igreja. Se a gente for fazer uma matemática básica no início do capítulo, vocês vão lembrar que Paulo diz a eles que ouviu dos irmãos da casa de Cloe que a igreja de Corinto estava dividida entre aqueles que se diziam ser de Paulo, aqueles que se diziam ser de Apolo, aqueles que se diziam ser de Pedro, de Cefas, ou até mesmo aqueles que se diziam de ser nenhum desses três e ser de Cristo. Imagine, então, você redigir uma carta com autoridade apostólica, com autoridade pastoral, sabendo que pelo menos 75% da igreja iria rejeitar aquilo que você estava dizendo. Se somente aqueles que eram de Paulo tinham, digamos, simpatia para com as suas palavras, seria certamente desafiador para o apóstolo corrigir os defeitos e as falhas que estavam ocorrendo na igreja de Corinto. E se você ler atentamente do capítulo 1 até o capítulo de número 4, o apóstolo Paulo vai se dedicar ao tema das divisões e dissensões que estava havendo na igreja. Mas eu gostaria de ser bem honesto com os irmãos, de dizer que essa divisão e essas brigas e essas lutas que estavam acontecendo na igreja de Corinto não eram a causa do problema, era uma consequência. Sempre que a igreja andar de forma imatura, a consequência que vai acontecer com ela é que ela vai entrar em ciúmes, entrar em brigas e entrar em disputas. E aqui no capítulo 3, o apóstolo Paulo deixa isso muito claro, mostrando como que a imaturidade daqueles irmãos estavam levando até a todo esse conflito, a toda essa luta e essa angústia. E isso, irmãos, mostra que a imaturidade fazia com que aqueles irmãos não percebessem quem eles são no meio do povo de Deus. E eu gostaria então de convidá-los, os irmãos, a meditarmos sobre o tema cooperadores de Deus. É isso que o apóstolo Paulo afirma no verso 9, veja, porque nós somos cooperadores de Deus. Ele está fazendo isso de forma muito clara, de forma muito assertiva. E veja, irmãos, especialmente para os contextos de hoje, isso salta aos nossos olhos. Nós vivemos um período hoje onde os líderes, pastores, líderes de igreja, presbíteros, eles acreditam de alguma forma que são proprietários da igreja de Deus. Há igrejas em que, ao invés de nome, da denominação, na porta dela tem a foto do ministro, do obreiro, de seja lá como é que eles chamam, dizendo Ministério Itamar Ximenes. E aí todo mundo sabe que naquela igreja quem manda é o Itamar Ximenes, porque está lá a foto dele na porta, no outdoor. E nós vivemos isso, e isso está muito próximo a nós, onde membros de igreja deveriam já pela sua caminhada, pelo seu estudo da palavra, pela sua busca ao Senhor, compreenderem que a igreja não é de nenhum homem, de nenhum líder. A igreja continua sendo do Senhor Jesus Cristo. Ele é o supremo pastor, ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. E então, quando nós lemos esse texto e nos deparamos, irmãos, com os desafios que estão à nossa volta, nós vemos que quando o ministro ele não tenta ser dono do trabalho e da obra, ao menos ele tenta ser idolatrado. Vivemos hoje períodos de redes sociais, onde infelizmente eu tenho visto amigos, colegas de ministério, disputando com os outros quem tem mais seguidores, quem é maior influente, quem tem mais vídeos compartilhados e publicados. Veja, em nada difere do que aqueles irmãos lá de Corinto estavam fazendo naquele momento. É como se nós estivéssemos aqui na igreja e dissesse, não, eu sou de Cláudio. E aí o outro fala assim, não, eu sou de Lutero. Aí uns dizem assim, não, eu gosto mais de Mano.
Mano é mais, né? Tem um carinha assim de um ursinho carinhoso. Eu seria de mano, se eu fosse... Quantos dos irmãos não ficam, às vezes, querendo saber quem é o pregador da noite? Ah, se não for o meu pregador favorito, eu não vou. Ah, eu gosto de ouvir o fulano de tal. Veja, irmãos, quando nós agimos dessa forma, nós estamos expondo a nossa imaturidade. Nós estamos expondo que nós não crescemos, que ainda necessitamos de leite, quando já deveríamos estar nos alimentando de alimento sólido. É necessário, queridos, nós crescermos. Por isso, em primeiro lugar, os cooperadores de Deus, irmãos, são pessoas maduras na fé. Acompanhe comigo o verso de número 1 ao verso de número 3, quando assim diz a palavra do Senhor. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Veja, irmãos, nós vamos entender que o apóstolo Paulo aqui, especialmente nesses 4 versos, está convocando a igreja de Corinto a dar um passo além da sua imaturidade, da sua infantilidade, com o seu comportamento pueril. Ele está dizendo, gente, vocês estão se comportando como se estivessem eternamente no departamento infantil. Vocês já têm décadas que são membros desta igreja, já frequentam e já conhecem o Evangelho há tanto tempo, mas ainda se comportam como crianças. Como é que a gente vê um ambiente que só tem crianças, senão com ciúmes e brigas? Lembre-se dos seus filhos, quando eles ainda eram em idade infantis, se eles não tinham aquela disputa para dizer o pai é meu, aí o outro dizia não, é meu pai, aí o outro fala não, é meu pai, então tá bom, é a minha mãe, aí o outro larga o pai e fala então é a minha mãe também, é o meu brinquedo, é o seu brinquedo, e a gente começa a perceber que crescemos, nos casamos, estamos trabalhando, mas que na fé muitas vezes estamos nos comportando com esses ciúmes e com essas intrigas que já deveriam fazer parte do nosso passado na fé. Veja, queridos, uma das razões que faz com que a gente permaneça no estágio da imaturidade é a falta do conhecimento bíblico. Eu me recordo, no ano de 1996, ano da minha conversão, eu tinha 14 anos e era membro da Igreja Presbiteriana Nacional, lá em Brasília. Eu fui para um acampamento da igreja, meu primeiro acampamento, e lá entregaram uma ficha para a gente preencher no acampamento, e a primeira pergunta era, quem é você no corpo de Cristo? Eu olhei para aquela pergunta e fiquei me perguntando o que essa pergunta quer dizer. Eu era um neófito, um adolescente que estava começando a ler a Bíblia há poucos meses. Eu não tinha noção de que os crentes antigos já conheciam e chamavam a igreja de corpo de Cristo. Depois eu fui aprender que as analogias que a Bíblia fala sobre a igreja é a noiva de Cristo, é a menina dos olhos de Deus, é o corpo espiritual de Cristo, mas aqueles meses eu olhei e eu fiquei com vergonha, porque eu não sabia o que responder naquela pergunta. E aí eu cheguei no pastor Walter Mello, um dos pastores da igreja, a quem eu tive a honra, depois de servir com ele como capelão militar, virei para ele e falei assim, pastor, o que essa pergunta está querendo dizer? Eu não estou entendendo o que é para responder aqui. Quem sou eu no corpo de Cristo? Eu não faço ideia para onde isso vai. E aí ele abriu a palavra de Deus comigo, leu o texto que o apóstolo Paulo fala, que nós somos membros do mesmo corpo, mas até então era desconhecimento total. Eu não tinha noção daquilo. Por isso, se nós não lermos a palavra de Deus, se nós não estudarmos a palavra de Deus, nós vamos continuar pessoas cada vez mais imaturas. Mas veja, irmãos, a imaturidade também não é um privilégio só de quem tem pouco conhecimento bíblico. Há daqueles que têm muito conhecimento bíblico, mas eles revelam a sua imaturidade quando tornam-se pessoas arrogantes e exibicionistas. Pessoas que querem aparecer na igreja por causa do seu conteúdo bíblico.
Aquele que, quando o pastor pede para orar, ele dá uma aula de escola dominical. Explica do Antigo ao Novo Testamento. Eu digo que nós presbiterianos temos um pouquinho assim desse gene. Outro dia eu encontrei com um colega capelão e ele falou assim: Mazinho, vocês não dão glória a Deus, né? Eu falei: não, rapaz, a gente dá, é que a gente fala em latim, só lhe deu glória. Porque presbiteriano é outro patamar, né? A gente gosta de complicar o que é fácil. Para que botar o nome da classe batismo infantil? Vamos falar de pedobatismo. Para a pessoa dizer assim: o que é isso? Para onde que isso vai? E veja, o conhecimento bíblico por si só não traz a maturidade espiritual que nós precisamos. É importante conhecermos a palavra, e se esse conhecimento trouxer para nós, de fato, resultado espiritual, ele fará com que eu e você sejamos cada vez mais humildes na presença do Senhor. Veja, irmãos, observe comigo, volte os olhos lá no texto bíblico. O apóstolo Paulo, ele traz duas palavras aqui que devem ser entendidas como imaturidade e maturidade. Elas são a palavra carnais e espirituais. É bem verdade, queridos, que quando nós vemos lá no livro de Gálatas essas mesmas duas palavras juntas, o apóstolo Paulo, lá em Gálatas, ele está falando de santificação, e o contrário daquele que é escravo do pecado. Por isso que logo depois, quando ele diz: andem no Espírito e não satisfaçam as concupiscências da carne, logo depois, lá no capítulo 5, ele vai descrever as obras da carne e o fruto do Espírito. Porém, aqui em Corinto, o que o apóstolo Paulo está trazendo à tona com o termo espiritual e carnal não é a santidade e a escravidão do pecado, mas ele está tratando aqui de maturidade e de imaturidade. Veja no primeiro versículo, quando ele fala que falou a eles não como pessoas espirituais, mas como pessoas carnais. Logo no final do verso 1 ele diz: como a crianças em Cristo. Ele quer que a igreja de Corinto entenda, veja, ele não está dizendo que aqueles irmãos são incrédulos, estão vivendo escravos do pecado, não estão se santificando, mas a postura deles revela que eles não passam de crianças em Cristo Jesus. Olha o versículo número 2, quando ele assim diz: eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Ou seja, quem bebe leite é infantil. Quem já come comida sólida é aqueles que amadureceram, aqueles que aprenderam na fé. Ele continua dizendo: nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais, porque se há ciúmes e brigas entre vós, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? O apóstolo Paulo aqui exorta aos irmãos de Corinto a progredirem na sua infantilidade e atingirem a maturidade cristã, para que eles possam então receber comida sólida. Abra comigo, irmãos, lá em Hebreus, capítulo de número 5, a partir do verso de número 11. Hebreus, capítulo 5, a partir do verso 11. O autor de Hebreus diz assim: a esse respeito temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois, quando já deviam ser mestre, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir somente o bem, mas também o mal. Veja, irmãos, não era um privilégio da igreja de Corinto ter um comportamento infantil. O autor de Hebreus detecta a mesma coisa entre os primeiros judeus que se converteram ao cristianismo. E isso não está distante de nós.
Como falei, se nós não nos dedicarmos ao ensino da palavra de Deus e ao estudo da palavra de Deus, nós vamos permanecer sempre num estágio infantil. Eu me recordo certa feita em que estava estudando o livro de Samuel na igreja e falando do tempo em que Saul era rei de Israel e que Deus havia mandado ele exterminar os amalequitas. E lá o texto fala, matem bois, crianças, homens, velhos, e aí um irmão se escandalizou. Afinal ele, pastor, como assim? Deus mandou Saul exterminar um povo, como assim? E eu disse, olha irmão, não fui eu que mandei não, foi Deus. Né? Como alguns pregadores, quando chegar lá no céu, você vai no Procon e reclama. Mas o que está escrito é isso. E Deus tem autoridade para fazer e para desfazer o que Ele quiser. Só que isso é alimento sólido. E eu não sei se você está pronto para continuar o estudo. Se durante o estudo da palavra de Deus, quando nós vamos falar sobre predestinação, como assim predestinação, irmãos? Está na Bíblia. É palavra de Deus. Precisamos dar passos para conhecer quem Deus é. A criança, ela não aceita quem Deus é. Ela quer moldar um ídolo. Ela quer que Deus se molde às suas próprias expectativas. E quantos crentes não estão na igreja buscando uma igreja que se molde à sua vontade, um Deus que se molde à sua forma, uma pregação que agrade ao seu ouvido, e você, se estiver dentro desse prognóstico, precisa confessar as suas lutas diante de Deus. Se são essas nossas necessidades, se é isso que está latente no nosso coração, nós precisamos pedir ao Senhor oração. Pai, me ajuda a crescer, me ajuda a ter ouvidos para suportar a Tua palavra como ela é, e não como eu queira que ela seja, para que eu possa viver uma igreja moldada à imagem do Teu Filho, e não uma igreja moldada à minha imagem, porque o infantil, ele quer tudo do jeito que ele gosta e tudo do jeito que ele quer. E aí, irmãos, se nós estamos desta forma, nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê coragem de aprender mais e mais, e termos ouvidos humildes e coração sincero para aprender da palavra do Senhor e sermos moldados como aqueles que vão refletir no seu comportamento, nas suas palavras, nas suas ações, a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele ainda diz que nós prosseguimos até atingirmos a estatura de varão perfeito, ou seja, da maturidade. Eu queria então, nesse primeiro ponto, lhe trazer essa exortação segundo a palavra de Deus. Foque em crescer na fé. Muitos coaches prometeram aí para esse ano, 2025 é o ano da vitória, 2025 é o ano da prosperidade, 2025 é o ano da colheita. Coloca mais um ponto, que 2025 seja o ano do crescimento. Não do inchaço, mas da maturidade. Em 2025 eu e você possamos conhecer mais do nosso Deus. Que em 2025 nós possamos ter ouvidos não preguiçosos para ouvir a palavra de Deus, mas ouvidos atentos e coração ensinável, para que possamos nos alimentar de forma sólida na palavra de Deus e crescermos segundo a vontade do Senhor. Em segundo lugar, irmãos, os cooperadores de Deus, eles conhecem a hierarquia do serviço do Senhor. Veja o que diz o verso de número 4 até o verso de número 8, que assim fala. Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo os padrões humanos? Quem é Apolo? E quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Veja, queridos, quando chega aos ouvidos de Paulo
que lá em Corinto os irmãos estavam ali se disputando, lutando, para dizer que pertenciam a Paulo, que pertenciam a Apolo, que pertenciam a Pedro. Talvez eles imaginassem que Paulo era rival de Apolo, ou que Apolo não fosse muito com a cara de Pedro. E o apóstolo Paulo vai dizer assim: queridos, vocês precisam saber quem nós somos e quem vocês também são. Quando vocês ficam dizendo eu sou de Paulo ou de Apolo, ele lança a pergunta: quem é Paulo? E quem é Apolo? Quando o apóstolo Paulo faz essa pergunta retórica, ele quer que aqueles irmãos tenham a verdadeira compreensão de quem são aqueles servos de Deus. Pois eles talvez achassem verdadeiramente, acreditassem que a igreja e a obra do Senhor dependia exclusivamente de Paulo, ou dependia exclusivamente de Apolo, ou de qualquer outro apóstolo ou pregador itinerante da igreja primitiva. E muitas vezes, irmãos, é assim que nós enxergamos o nosso trabalho e a nossa igreja. Pois nós não temos a compreensão, muitas vezes, ou a visão de que a igreja, ela pertence ao Senhor. Os missiólogos, eles cunharam uma expressão para falar da expansão do reino de Deus na terra, chamada de missão de Deus. Quem é o chefe da igreja, quem expansiona a igreja nos 4 ventos, nos 4 cantos do globo terrestre, é o Senhor. Ele é o dono da obra, Ele é o garantidor da obra, o seu Espírito é dado como penhor dessa obra, de que ela concluirá e chegará ao fim. Quando o apóstolo Paulo escreve à igreja de Filipos, uma igreja que ao início foi difícil a sua organização, mas veio a ser uma igreja que se assemelhou muito ao apóstolo Paulo na sua missão, em aquilo que ele chama de entre dar e receber. Logo no capítulo 1, no verso 6, o apóstolo Paulo lembra aquela igreja dizendo assim: irmãos, aquele que começou boa obra em vós é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. De quem que o apóstolo Paulo estava falando? Será que era dele mesmo? Dizendo: eu comecei a plantação, eu comecei a igreja, eu fui o pioneiro, e olha, eu prometo que ao final a igreja ficará redondinha. Não, o apóstolo Paulo, sendo o pregador e o pioneiro e o plantador daquela igreja, ele está dizendo: é o Senhor quem está trabalhando na vida de vocês. Aquele que começou boa obra em vosso meio, ele é fiel, e as nossas vidas e a casa de Deus não ficará como um elefante branco inacabado, com as suas obras expostas. O Senhor é fiel para completar aquilo que Ele começou. E o apóstolo Paulo está falando da vida daqueles irmãos, e relembrando a eles que é o Senhor Jesus Cristo o dono da obra. Ele é o Senhor, e nós, irmãos, falhamos e nos tornamos como crianças quando nós não temos essa compreensão. Sabe quando é que nós evidenciamos que nós não temos essa compreensão? Quando nós começamos a fazer apostas, ou quem sabe achismos, dizendo assim: quem é que vai liderar o ministério de louvor da igreja? É o fulano de tal. Vai acabar com a equipe de louvor. Quem é o presidente da mocidade? É a fulana. Rapaz, agora a mocidade não vai para frente, não. Quem que é o líder da junta diaconal? E aí a gente começa a achar que o sucesso da obra de Deus está atrelado ao nosso nome, quem nós somos. E a gente acha que são as nossas habilidades e as nossas capacidades e os nossos dons que vão fazer a obra de Deus crescer ou, quem sabe, diminuir. O apóstolo Paulo está aqui lembrando aqueles irmãos, dizendo: quem é Apolo? Quem é Paulo? E ele mesmo responde a esses irmãos, verso de número 5, servos por meio de quem vocês creram, e isto conforme o Senhor, o dono da obra, o Senhor da igreja, o pastor das nossas almas, concedeu a cada um de nós. Queridos, quando eu era pastor lá na IPN, e éramos também uma equipe grande,
a gente começou a perceber que entre os irmãos estava tendo essa preferência de ouvido. E na reunião dos pastores a gente achou por bem tirar o nome do pregador. Então a pessoa ia para a EBD, ele pegava o boletim, quando ele ia ver quem ia pregar à noite não tinha mais essa informação. E aí o pessoal começou a reclamar. Pastor, por que não está tendo mais o nome do pregador? E o pastor Obed, de forma muito sábia, espiritualmente, ele deu uma pastoral na igreja. Abriu em Apocalipse, leu as 7 cartas ao Apocalipse, e ele diz assim: ouçam o que o Espírito diz à igreja. Você sabe quem vai pregar hoje à noite? O Espírito Santo. Quem ele vai usar, você não precisa saber. Você crê que você veio aqui esta noite não para ouvir um mazinho, não para ouvir um homem, um reverendo, mas que você veio ouvir a voz do Espírito de Deus que continua falando à igreja? Jesus deixou isso muito claro para nós quando ele revelou o Apocalipse a João. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça, meu irmão, não quem está dizendo, não quem falou. Muitas vezes o academicismo está tomando conta dos nossos púlpitos, porque se não tiver 3 citações de teólogos reformados, parece que o sermão não foi bom. Que a gente precisa ouvir a voz do Espírito que fala poderosamente pela palavra de Deus, e que somente essa voz é capaz de penetrar o nosso coração, de dividir a nossa alma e espírito juntas e medulas, de transformar o nosso ser. Não é a minha voz, não é a voz de outro pregador, não é a nossa aparência, ou a nossa história, ou a nossa biografia, ou quantos livros nós publicamos. O apóstolo Paulo está lhe perguntando, e perguntando a mim: quem é Apolo? Quem é Paulo? Quem é Mazinho? Quem é Léo? Quem é Pedro? Quem é Mano? Quem é Lutero? Se não servos, por meio de quem vocês têm ouvido a palavra de Deus. E quando nós compreendemos isso, nós crescemos, nós amadurecemos, nós estamos nos preparando para receber alimento sólido. O apóstolo Paulo, queridos, ele não somente vai lembrar a igreja de Corinto que eles não passam de servos de Deus, embora é uma grande honra ser servo de Deus, mas ele vai dizer também que cada um cumpre o seu papel nesse serviço. Veja o verso 6: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. A igreja não prospera por causa de A ou de B. A igreja não prospera por causa do valor do nosso dízimo ou da nossa oferta. A igreja não avança por causa do nosso sobrenome. Pouco importa se a nossa família é pioneira, se chegou mês passado. Não importa se você é membro aqui desde a infância ou se converteu na fase adulta, não importa, porque eu e você não passamos de servos do Senhor. Servos que estão dispostos uns a plantarem, outros a regarem, mas quem dá o crescimento, não somente numérico, não somente de expandir as nossas tendas sobre a cidade onde Deus nos colocou, mas quem dá o crescimento, o entendimento, a maturidade e a operosidade no serviço é Deus. É Ele quem nos arregimenta, é Ele quem nos convoca, é Ele quem nos chacoalha e diz: acorda tu que dormes. E se você estiver dormindo, acorda agora. É com você que eu estou falando. Vai ficar sentado e ouvindo e sendo membro nesse estágio até quando? Tem alguns irmãos lá na nossa igreja, na IPJB, a nossa EBD é trimestral, somos uma igreja pequena. E aí a gente fala: irmãos, a cada trimestre são 3 temas, então você vai ter o privilégio, ou quem sabe a luta, né, de passar pelas 3 classes. E aí tem irmãos que falam assim: pastor, eu posso reprovar?
Eu falei, irmãos, que sou eu para dizer para você se você pode reprovar ou não, né? Examine o seu coração e diga se você foi aprovado ou não, mas olha, a intenção é que você ouça. Não, mas é porque eu gosto mais do... Eu falei, querido, não venha nos colocar na prateleira de ídolo. Não seja tiete de líder de igreja, de membro de igreja. Não crie fã-clube de qual classe você vai se matricular e ficar 20 anos na mesma classe. Cresça, ouça coisas novas, leia novos livros, aprenda. Não foque em quem é, mas em quem faz. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui que ele plantou, Apolo regou, mas foi o Senhor quem deu o crescimento. E aí, então, ele estabelece essa hierarquia. Veja o verso 7. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um. E cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Veja, queridos, o Senhor nos dará galardão. O galardão é essa recompensa que eu confesso, não sei muito explicar o que é, não concordo com muita coisa que já escreveram, então eu prefiro não dar nenhum chute, né? Mas eu sei que o céu, o novo céu, nova terra, não é comunista, como alguns acham, né? Que vai ser todo mundo igual, morando tudo no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. Deus dará galardão, a uns receberão muitos, outros receberão poucos, mas será recebido. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é com esse objetivo que eu e você devemos trabalhar, não para ter glória terrena, mas para que a gente acumule tesouro no reino de Deus, para que a gente acumule aquilo que nós queremos conquistar do que vier das mãos do Senhor e não do que as mãos dos homens podem nos dar. E por isso, pastores, pregadores são imaturos, são infantis, quando querem receber o aplauso das pessoas e a glória das pessoas, quando deveriam buscar insistentemente a fidelidade daquele que nos arregimentou para a sua grande e poderosa obra. Veja, irmãos, eu gostaria de trazer uma aplicação sobre esse segundo ponto. A primeira delas é que isso lhe estimule a não ter medo de servir. Tem pessoas que, quando são chamadas pelo pastor ou por um presbítero, dizem assim, assuma a função em tal ministério, assuma um cargo para coordenar, para ensinar, e muitas vezes o medo de se vai dar certo ou se vai dar errado, ou seja, se vai encher ou se vai ficar vazio, nos paralisa. Eu não vou ensinar essa classe não, vai que ninguém se matricula, vai que ninguém quer me ouvir. Eu não vou pegar esse grupo pequeno, esse grupo de comunhão não, porque vai que ninguém queira participar dele. Tire esse medo do seu coração. Sirva ao Senhor com fidelidade. John Stott, ele diz que a fidelidade no serviço a Deus tem dois efeitos. O positivo, ou seja, de atrair os eleitos de Deus, e o negativo, de espantar os bodes que se pensam ser ovelhas. A fiel exposição da palavra de Deus, irmãos, faz com que as ovelhas de Jesus se acheguem e se alimentem. Mas se há bode no nosso meio, que quer, ao invés de ouvir a palavra, ouvir mais piada, mais entretenimento, que querem uma palavra mais light, mais soft, quando ele se depara com a fiel exposição da palavra de Deus, ele diz, eu não vou ficar aqui não. Essa palavra não entra no meu ouvido. Então, que Deus o tenha. Porque se servimos a Deus, se servimos ao Senhor, nós não devemos ter preocupação com o resultado. Eu quero lembrar do que o meu professor, acredito que no passado ele foi um dos pastores auxiliares aqui, o reverendo José Clóvis. Ele foi meu professor de evangelismo no seminário, e eu me lembro de uma definição que ele trouxe que ficou guardada no meu coração. Ele disse assim, que evangelizar é comunicar a Cristo pelo poder do Espírito, deixando os resultados com Deus. Aquilo ali trouxe tanta paz no meu coração, porque quando nós nos lançamos
ao ministério, ao serviço, é natural bater aquele temor. Será que a igreja que eu vou pastorear vai crescer? Será que a igreja vai florescer, vai frutificar? Ou como os nossos amigos de classe do seminário falavam, esse daqui tem potencial para transformar uma congregação em ponto de pregação. Ou seja, reduzir, diminuir. E aí, toda vez que esse temor vem à minha mente, ao meu coração, eu lembro, pregar a Cristo, no poder do Espírito, deixando os resultados com Deus. É a Ele que nós vamos prestar contas. Por isso, não tenha medo de servir. Se chegar ao final desse ano, a UPA lhe eleger presidente, não decline seu nome, não. Se a mocidade lhe eleger para a diretoria, não diga, eu vou fazer vestibular. Todo mundo vai fazer um dia. Não é desculpa para não servir. Não tema se engajar. Não tema se envolver com a obra do Senhor. Lembre-se que aquele que dá o crescimento é o nosso Deus. Em terceiro e último lugar, irmãos, o apóstolo Paulo vai nos trazer à mente, então, que os cooperadores de Deus se percebem também como obra de Deus. O verso 9 diz, porque nós somos cooperadores de Deus e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Ele está lembrando aqui à igreja, irmãos, que nós não somos chamados apenas para nos envolvermos na obra, mas nós somos o ambiente da obra. A nossa vida é parte da obra de Deus. Deus está fazendo uma obra não somente através de nós, mas principalmente em nós. E é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Ele está se colocando também, não somente como aquele que está engajado na obra de Deus, mas como aquele que se vê como lavoura, como campo, lugar onde o Senhor trata a terra, onde o Senhor lança a semente, onde essa semente germina, ela cresce, ela produz fruto. Ele está se percebendo aqui como casa espiritual de Deus, somos templo do Espírito Santo de Deus. Logo, o cooperador de Deus, ele lembra que também é parte da obra de Deus. Quando nós vemos, irmãos, essa imagem que o apóstolo Paulo aqui coloca, é importante porque a gente acha muitas vezes que Deus quer fazer alguma coisa através de nós. E nos esquecemos muitas vezes que Ele começa a fazer isso em nossas vidas. Veja depois, leia o chamamento de alguns dos profetas. Isaías, Jeremias. Lembre-se de como que Deus chamou Moisés. Deus tinha grandes obras para aqueles homens. Mas antes de lançar esses homens na obra, Deus fez uma obra na vida e no coração deles. Quando Moisés se percebeu pesado na língua, Senhor, como assim? O Senhor vai me colocar diante de Faraó, eu não sei nem falar direito, minha língua é pesada. E Deus diz, olha, não tema o que você vai falar. Quando Jeremias é chamado como profeta e ele lamenta, Senhor, eu não passo de uma criança. Ele reconhece, olha, eu sou imaturo, eu sou infantil. Eu acho que eu não estou pronto para isso não. E Deus diz assim, não diga isso. Porque eu te escolhi no ventre da tua mãe. Eu te escolhi antes de você nascer. Todos esses homens de Deus tiveram, antes de serem lançados, a mão de Deus agindo sobre a sua própria vida. E se eu e você, irmãos, somos cooperadores de Deus, nós, de forma madura, precisamos nos colocar na presença de Deus e nos perguntarmos, antes de fazermos qualquer coisa, Senhor, o que o Senhor está fazendo na minha vida? Por onde a tua mão tem me guiado? O que o Senhor espera de mim? Que áreas da minha vida o Senhor está mexendo? O Senhor está mudando, alterando, para que eu não me coloque contra a tua obra, mas que eu coopere com ela. Interessante, irmãos,
é que esse tema que o apóstolo Paulo traz aqui, de que somos cooperadores de Deus, abre os nossos olhos para aquilo que temos vivido nos nossos dias. Quantas pessoas não acham que é o contrário? Quantas pessoas não se lançaram no seu serviço, na obra de Deus, orando ao Senhor assim: Deus, me ajuda, como se a obra fosse minha e fosse sua. Não, o Senhor vai cooperar. Não é Deus que coopera conosco, irmãos. Nós é que cooperamos com o Senhor. Não porque Deus precisa de ajuda, mas porque Ele nos chamou e nos comissionou para a sua obra. Logo, eu quero então perguntar a vocês, irmãos, membros da primeira igreja presbiteriana do Recife, o que Deus está fazendo aqui? Aonde a mão do Senhor está operando neste lugar? Vocês têm clareza da direção que o Espírito Santo de Deus está lhe dando lá na sua casa, na educação com o seu filho? Você já se perguntou o que Deus está fazendo na minha família? O que Deus está fazendo na vida dos meus filhos? Não somos nós que vamos determinar os rumos da nossa vida. Nós precisamos, de forma madura, consciente, clara, dobrar os nossos joelhos na presença de Deus e humildemente clamar ao Senhor: Senhor, mostra-me o teu agir, a tua obra, onde o Senhor quer me usar. Irmãos, se for deixar essa decisão conosco, a gente vai deixar que a vaidade e a vanglória tome conta do nosso coração. A gente vai querer servir onde a gente mais é visto. A gente vai querer servir onde, quem sabe, o retorno da glória dos homens seja maior. A gente vai querer fazer algo que engrandeça o nosso próprio nome. Mas quando nós, obedientemente, nos colocamos como cooperadores da obra do Senhor, a nossa preocupação é outra. Onde que Deus será mais glorificado através da minha vida? Onde que Deus será mais conhecido e exaltado através do meu viver? E que com humildade, maturidade e com um coração de servo, eu e você ali nos coloquemos. Queridos, quero terminar dizendo a você que esse é um convite ao serviço no reino de Deus. Quando você lembra que o apóstolo Paulo aqui está falando de cooperadores, é interessante que a língua original traz a ideia de sinergia. Deus está nos chamando a juntos servirmos a Ele. Não seja um franco atirador nesse serviço. Não tente fazer a obra sozinho. Por isso que estamos aqui juntos, reunidos, para que lado a lado, com o coração de servo, tenhamos clareza quem é o Senhor da obra e diante dele nos coloquemos humildemente e obediente ao seu serviço. Eu quero terminar então lhe perguntando: qual ministério você tem servido neste lugar? Se é nenhum, o ano ainda nem acabou. Dá tempo de se engajar, dá tempo de dar o nome. Procura o pastor, o presbítero responsável e diz: olha, o Espírito falou ao meu coração na noite de hoje, eu preciso me engajar em algum lugar. Eu não posso ser apenas ouvinte da palavra de Deus, eu quero ser praticante dela. Eu quero crescer. Qual classe você está matriculado na EBD? Ih, pastor, nem para a EBD eu tenho vindo. Domingo que vem, mude essa história. Matricule-se, aprenda, busque alimento sólido, cresça com maturidade, para a glória de Deus. Quero lembrar vocês que, lembra aquele pastor que eu chamei e disse: pastor Walter, que pergunta é essa? Quem sou eu no corpo de Cristo? Eu não sei nem para botar meu RG aqui, meu CPF, meu nome, como é que é? Deus me deu, 14 anos depois, o privilégio de ser tenente dele no Exército. Ele era tenente-coronel, capelão, e eu era tenente. Eu lembrei a ele dessa história. Eu disse: reverendo, o senhor me ensinou a ver quem era eu no corpo de Cristo. Ó eu aqui, alistado 2 vezes, no serviço do reino
e na força terrestre. Vamos juntos servir ao Senhor. Como foi bom crescer ao seu lado e aprender da palavra de Deus. Hoje você está aqui aprendendo. Quem sabe amanhã você não está aqui pregando, você não está aqui ensinando, discipulando, servindo ao Senhor com alegria.